Boa noite, Elza. Boa noite. Boa noite, amiga. Boa Prazer noite. revê-la. Quanto tempo, né? É verdade. Que bom encontrá-la por aqui. Boa. Tá me ouvindo bem, Elza? Eu estou te ouvindo. Essa semana a Rosana vai receber o livro dela, Bruna, pode Rosana. avisar. É, a Ai, Rosana não recebeu o livro ainda. boa noite a Bruna, a Alcide, a Carla. Meu nome é Elza Peixoto. Eu sou terapeuta integrativa, criadora do método Lobas de Sucesso. Aí você me pergunta, né, Andréia, por que esse nome Lobas de Sucesso, né? É porque nós carregamos dentro de nós uma loba internamente. E eu me inspirei aí no livro da psicóloga Clarissa Píncula, né? Mulheres que correm com os lobos. E nós temos aí essa ferocidade, né? Mas a loba, ela nos traz aí a sabedoria de como a gente cuidar dos nossos, sem medos e sem complexos. Eu passei, Andréia, por esse processo. Eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje. Eu aceitei a minha fragilidade e as pessoas têm a percepção que ser frágil é ser fraco, mas isso é mito, não é verdade? Sim. Sensibilidade não tem nada a ver com fraqueza. Isso. E é um mito muito perigoso para muita gente, né? Quando a gente passa por essa questão aí de você se sentir frágil, mas ao mesmo tempo vem aquela percepção de você ser fraco. E é nesse ponto que nós vamos chegar hoje, com esse tema que você colocou aí, os 7 passos, né? É que a gente vai buscar essa força que existe em nós, dessa loba, que está aí eternizado dentro de você, que está nos assistindo. Eu trago aqui hoje a Andréia, que é psicóloga, palestrante, coach, que tem aí uma formação em psicologia, pós-graduação em engenharia de recursos humanos, uma formação de coach pela Abra Coach, uma formação de desprogramação neurobiológica, os meninos da consciência, formação em hemotologia, cidade do cérebro, Isso, hematologia. Trabalhar a questão formação na dos modelos tecnologia de mentais. Riemann Uhum. e a formação no EPI, né? Então, a Andréia está aí mais do que habilitada para nos falar sobre os 7 passos que vai trazer esse nosso poder e nos passar essa informação, não é mesmo, Andréia? Sim, Boa com noite, certeza. Andréia. Boa noite, amiga. Boa noite a todos. Então, se apresente ao nosso público e faça essa Prazer estar honra. aqui de novo com você. Então, essa conversa de hoje é sobre essa questão do poder interior, como é que a gente acessa, né, os valores interiores para que a gente tenha aí resultados na nossa vida a partir do componente emocional. Então, esses 7 passos para o poder interior vão falar de questões emocionais, sim, mas como você acessar esse poder, né? Importante falar, Elza, que essa metodologia já existe desde 1991. Nós estamos falando de 30 anos aí fomentando o poder interior. Então, a ideia de trabalhar isso agora, de falar um pouco, de relembrar algumas coisas que nós já sabemos, mas às vezes não praticamos, é fazendo assim a alusão ao fato de sermos mais saudáveis, né? E sempre lembrando, fizemos uma outra live falando sobre quem ama não adoece, sempre lembrando que quanto mais você trabalha a questão emocional, mais você fecha portas para doenças físicas no nosso soma, no nosso corpo. Então, trabalhar poder interior é trabalhar saúde, saúde mental, emocional e saúde física também, né?
Então é disso que nós vamos falar. E aí estejam à vontade para colocar comentário, para fazer perguntas, para irem interagindo, para a gente poder trazer o assunto mais dentro da realidade, do dia a dia, e até com algumas dicas mais práticas, né? Bora lá? Então vamos, Podemos, Elza? podemos. Então, muito importante falar para É vocês. só um minutinho, Andréia. Só um minutinho, Tá. não vou te interromper. Eu queria que você falasse um pouco do teu perfil, né? Eu tenho um método que ele se chama Lobas de Sucesso, mas eu queria que você falasse aí um pouco de você, do teu perfil profissional, antes de iniciar a live. Ah, bacana, sem problemas. Então, a formação você já falou, né? Já. Especialidade aí na área de gestão de pessoas e principalmente na área de cuidado com saúde emocional. É, eu criei um método GPS, né? Guia para a sua saúde, para a sua vida. E esse guia fala de todos esses assuntos, inclusive, e é o que a gente trabalha nos processos de coaching, né? Então, não só na área da terapia, porque eu atendo pessoas individualmente e tudo, mas na questão do coaching. E aí o GPS é um guia que você tem para fazer a gestão da sua saúde e principalmente da sua vida emocional. Então, o método GPS é o da Andréa de Souza, que trabalha com a questão da saúde, né? Da qualidade de vida e saúde emocional. Então, vamos lá para os 7 passos. Então, estava falando aqui com você. Antes de falar propriamente dos 7 passos, eu trouxe um pouco da história desse conteúdo. Os 7 passos para o poder interior é um método que avalia o quanto você tem algumas características ou o quanto você pode desenvolver essas características para acessar esse poder, né? Poder no sentido de se transformar, de melhorar a cada dia e de enfrentar desafios de dentro para fora, né? Por isso, os 7 passos para o poder interior. E aí, quem criou esse método foi a doutora Tai Yun Kim, que é uma atleta. Ela também criou vários métodos de trabalhos dentro de artes marciais. Então, o Aikido é uma das artes marciais. Ela trabalhou também com a parte de meditação. Hoje em dia, nós já estamos trazendo meditação para a nossa vida. Estou falando, gente, de uma coisa que foi criada há 30 anos. Nós estamos tratando como se fosse relembrar esse conteúdo, porque na verdade muita gente ainda não pratica, então é uma oportunidade para praticar. Então, em 1991, quando ela criou esse método, ele foi baseado em artes marciais, o Aikido e outras, Judô, outras artes marciais, mas principalmente na capacidade que nós temos do poder de estarmos motivados para atingir esses passos. Então, passando desde a questão de acessar o nosso poder interior através deles, como também transformar a nossa realidade. Há 30 anos, nós não falávamos sobre resiliência. Essa palavra não era tão comum e a psicologia social nem divulgava isso em larga escala. Mas é um método que vai trabalhar, em linhas gerais, a nossa resiliência. O poder que nós temos de nos transformar e sairmos ainda melhores de situações difíceis que vivemos. Quer sejam situações corriqueiras, cotidianas e simples, quer sejam situações mais elaboradas e mais drásticas, né, para algumas pessoas. Então, ela fomentou esse método, essa teoria, né, para trabalhar percepções, para trabalhar estratégias e principalmente para acessar esse poder que nós temos. Aí, falando do seu projeto das lobas, né, então é como se a loba agora tivesse assim um monte de ferramentas aí para potencializar o poder que ela tem de defender a sua vida, a sua cria, quem está em volta, né? Esse poder aí que nós, como mulheres, temos, e até alguns homens também, a gente pode falar de lobos também, né? Que Sim, lobos. trabalham as suas questões emocionais. Exatamente. Então, só para a gente poder saber que a doutora tem assim, uma vasta pesquisa para criar esse método, e é claro, ela era oriental, então ela tem dentro do método uma série de questões da cultura oriental, e a ideia é a gente começar a ver o mundo com outros olhos, não apenas do Ocidente, né? E aí eu gosto muito de trabalhar, de começar, sempre que eu falo desses métodos e dessas teorias e dessa possibilidade, né? Com Einstein, né, que ele fala o seguinte: a mente que se abre a uma nova percepção jamais voltará ao seu tamanho normal. Então, são percepções, são teorias, são métodos, e que podem se tornar reais se você
os obtiver em sua vida através do conhecimento, da informação, mas também através da prática. Então, toda essa teoria só vai servir se você começar a praticar. E é claro que você não precisa atingir os 7 passos no estalar de dedos, não é essa a ideia. É que aos poucos você vai incorporando isso na sua vida. Até porque tem alguns, daqui a pouco eu vou apresentar os 7 passos, que são para a gente treinar uma vida inteira, né? Exemplo, paciência é um deles. Mas, assim, é algo que a gente tem que ir trabalhando como pessoa, como ser humano, como profissional, para poder atingir, abrindo, né, esse canal do poder interior. E muito importante também a gente começar a pensar, antes de falar do método em si, do papel desse método poder interior na prevenção e na cura de doenças. Então, assim, quando você se encontra mais alinhado com o seu propósito, com seus objetivos, com as pessoas que estão à sua volta, e a gente está falando até no momento aí de pandemia, onde as pessoas estão muito à nossa volta, ainda estamos confinados, né? Em alguns momentos um pouco mais, em outros momentos um pouco menos, conforme as bandeiras, mas o fato é, quanto mais contato você tem com as pessoas, mais oportunidade você tem de viver melhor ao lado delas, né? Então, a ideia desse método é para dar uma vida também social mais tranquila, mais elaborada e, principalmente, trabalhando a questão da nossa saúde. Porque nós já sabemos, e aí repetimos aqui a doutora Louise Hay, que o nosso emocional é uma porta de entrada para as doenças oportunistas, porque a nossa imunidade acaba sendo interferida, acaba baixando a imunidade, e aí quando você baixa a sua imunidade, você tem uma porta física no seu corpo para a entrada de doenças. Então, esse poder, esse acesso ao nosso poder interior vai justamente fortalecer esse sistema imunológico nosso, evitando até a possibilidade de doenças, né? A ideia também é trabalhar a nossa saúde, através do cuidado com o nosso emocional. Faz sentido para você, Elza? Sim, todo sentido. É. E aí tem vários pesquisadores, inclusive médicos, enfim, pesquisas longitudinais que duraram ao longo desses 30 anos que falam. Pacientes mais felizes, pacientes mais alegres, pacientes menos propensos a agressões, a raiva, são pacientes menos doentes. Eles têm mais chances, inclusive, de, no caso de terem uma doença, de acessar mais rapidamente a cura. Então, pensando nisso, acessar o poder interior vai gerar em você uma grande possibilidade de saúde, não só emocional, mas também física. Tranquilo até aqui? Tudo tranquilo. Eu só Uhum. estou aqui lidando com o YouTube. Isso, quando conseguir me fala que eu entro lá. Deixei aqui minimizado. Então, saúde não é apenas ausência de doença. O que é importante a gente lembrar? Saúde é um conceito. O que é ter saúde? É cuidar da sua alimentação, você é aquilo que você come. É cuidar do teu corpo físico, a gente está falando aí de atividade física, de bem-estar, de estar bem, né, em situações físicas. É cuidar da sua qualidade de vida. Então, vivendo em grandes cidades, a gente sabe que tem deslocamento, tem a insegurança toda no trato social, né? Enfim, isso também está ligado à saúde, né? É trabalhar a sua autoestima. Então, poder interior vai também trabalhar a questão da autoestima através de várias ações e situações que você vai poder implementar. É trabalhar a capacidade de se conhecer. Então, autoconhecimento também faz parte do poder interior, né? E a capacidade de amar. Então, um dos fatores, um dos passos para o poder interior trata da questão do amor, né? E tão decantado por poesias e por músicas românticas, mas o amor sentimento, ele é um sentimento estruturante, que passa pelo respeito a si mesmo, respeito ao próximo, respeito às relações afetivas que nós temos. Então, tudo isso vai interferir diretamente na questão do acesso ao poder interior. E vamos finalmente falar que poderes são esses, do que nós estamos falando. Interessante, Elza, eu gosto sempre de frisar isso. Nós estamos falando de um método e de uma teoria criado há 30 anos. Esse ano estamos inaugurando 30 anos. E a gente sabe que todos esses passos que estão aqui descritos não são novidade para nós. Porém, a novidade é como eu vou fazer para implementar isso na minha vida, né? Então, são 7 passos para você, numa caminhada de vida, conseguir atingi-los, melhorando a sua condição e o seu componente emocional.
Então, o primeiro passo é que corpo e mente são um só. Então, eu vou explicar isso daqui a pouco melhor, vou só descrever os 7 aqui rápido. E aí, o primeiro passo é saber que corpo e mente são um só. Então, essa visão que não está dissecando, separando, né, corpo de mente, vai fazer diferença para nós acessarmos o poder interior. Por isso eu falei que quando você trabalha questões emocionais e fortalece o seu interior, ou o seu poder interior, você tem mais saúde física. Segundo passo é a verdade, trabalhar com a verdade. Terceiro passo é a pureza, e aí nós vamos explicar o conceito de pureza. O quarto passo, como eu falei, o amor. E o amor, né, que a gente chama de amor maior, o amor enquanto sentimento estruturante para o nosso psiquismo. O quinto passo, a lealdade. Vamos falar de lealdade. Sexto passo, sacrifício. E o sétimo passo, paciência. Então, se nós fôssemos subir uma escala, né, uma escalada através de degraus, a gente diria que o último degrau da escada, para você acessar o seu poder interior, é trabalhar a sua paciência. Levando em consideração que estamos vivendo um mundo impaciente, realmente é um desafio bem interessante. E aí, começando pelo primeiro passo, qual a importância da gente entender o conceito de que mente e corpo estão juntos? Porque nós estamos falando de pensamento sistêmico. Nós estamos falando que aquilo que você pensa na sua mente, é o cérebro que comanda a máquina fantástica do nosso corpo, é comandada pelo cérebro, e quando você pensa algo no seu cérebro, isso reflete na sua mente. Então, quem disse isso, lógico, não foi essa teoria, a gente está falando da ciência que estudou esses fenômenos, e a ideia é uma forma de você desenvolver e começar a acessar o seu poder interior é entender que todas as reações que existem no seu corpo estão ligadas à sua mente, quiçá a sua forma de pensar. E aí nós temos até um instrumento para medir como é que nascem os seus pensamentos e que tipo de abordagem você tem para poder ter os seus sentimentos. Então, o nosso cérebro funciona com nascedouros de pensamentos, tem várias áreas do cérebro que produzem esses pensamentos, e esse nascedouro vai interferir em relação à forma como você reflete para o teu corpo aquilo que você pensa. Para perceber essa linguagem sistêmica de mente e corpo andando juntos, o seu olhar tem que estar naquilo que você vê no mundo real, naquilo que você pensa através do seu raciocínio lógico, cognitivo, mas também através daquilo que você sente. Porque sensações e sentimentos também passam pelo nosso pensamento, pelo nosso raciocínio, porque são liberadas substâncias químicas, né, dentro do nosso cérebro que vão interferir nas sensações e reações que nós temos. Então, consideramos também o contexto que você vive, né? O tipo de realidade que você cria para a realidade que você vive. Nós costumamos dizer que não existe porque a realidade que existe à nossa volta não é exatamente aquela que nós percebemos. Uma pessoa muito difícil para mim pode não ser para você. Uma situação desafiadora para mim pode não ser para você. Depende da sua percepção. Então, a percepção de que corpo e mente andam juntos tem um componente que nós chamamos de colorido emocional. Então, aquilo que é super tranquilo para mim, para você é impossível. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo de altura, tem pessoas que preferem aventuras nas alturas. Então, a gente está dizendo aí que a tua percepção de como você vê o mundo, de como você sente o mundo e de como você interage com ele, vai interferir, principalmente de como acessar o seu poder interior e como acessar essa realidade de que corpo e mente andam juntos. Eu gosto muito daquele exemplo, até dei esse exemplo em outro momento, dizendo o seguinte, daquela maçã, né? Não pense numa maçã vermelha. E a pergunta é, quando eu falo para não pensar numa maçã vermelha, se você conhece a maçã e lembra o que é a cor vermelha, naturalmente você acaba vendo na sua mente uma maçã vermelha. E vamos supor que você goste de maçã. Pense, lembre até do cheiro da maçã, do gosto.
né, da referência que você tem. Então, o nosso cérebro ele é feito de referências, e as referências são criadas por nós. Né? Então, os nossos medos, as nossas angústias, algumas síndromes, elas foram feitas através de um referencial onde o corpo e a mente andaram juntos e criaram uma resposta, às vezes uma resposta positiva, em outros momentos nem tanto, não é mesmo? Então, a ideia é a gente parar para perceber que se corpo e mente andam juntos, se a minha mente vai bem, o meu corpo também tem essa tendência. E aí, eu vou me reportar aqui a um poeta, né, romano, que viveu 55 anos depois de Cristo, Juvenal, que falava o seguinte: uma mente sã tem um corpo são. E tem até a frase em latim, né? Mente sã em corpo são. Por quê? Ele já percebia lá atrás, 55 anos depois de Cristo, estamos falando de algo há muito mais de 30 anos, né? Que é a teoria do todo poder, do poder interior, né? Que se a sua mente anda junto com o seu corpo, e se a sua mente está ok, se a sua mente está bem, se ela está com ideias e energias e até pensamentos positivos, o seu corpo também vibra nisso. E se a gente pensar bem, se você tem, e aí vamos trazer um exemplo até da própria psicologia, se você tem alguns sintomas depressivos, a gente costuma dizer que uma pessoa deprimida está com uma lente meio cinza. E quando você consegue tirar essa lente cinza dela, ela volta a ver as coisas com outro olhar. É claro que nós estamos falando de uma depressão que não seja endógena, que não está envolvendo aí as taxas que são produzidas no nosso cérebro, que também podem causar depressão, mesmo que a lente não esteja cinza. Mas a ideia é, se você consegue dar conta das questões que envolvem como a sua mente funciona e como ela gera as sensações no seu corpo, você tem mais chance de acessar o seu poder interior. E como é que eu faço para fazer a minha mente utilizar esse poder a meu favor? Eu trouxe um exemplo bem prático e bem aplicável ao nosso dia a dia. Quem de nós nunca sentiu, por exemplo, um sintoma de ansiedade, ou de medo, ou de raiva? Acredito que todos nós, né? Oi, Camila. Oi, Antônio. Estou vendo aqui, Camila, Antônio. Então, nas nossas mãos, por exemplo, nós podemos fazer simples toques e esses toques diminuírem, por exemplo, alguns sintomas que passam pela nossa mente através dos sentimentos que nós criamos. Então, por exemplo, vou aqui até tirar o anel para poder mostrar. Deixa eu ver se eu abaixo um pouquinho a câmera. A câmera aqui um pouco melhor. E aí nós vamos falar de 5 emoções que são geradas no nosso componente cerebral, que são sentidas no nosso componente corporal e que nós podemos tratar delas no dia a dia para dar aí um pouco mais de poder interior para nós. Então, pensando que corpo e mente são sistêmicos, estão juntos, e que se a sua mente está sã, o seu corpo também estará, a ideia é, vamos olhar aqui os 5 dedos, né? Começando pelo polegar, indicador, dedo médio, anelar e mínimo. Também podemos fazer aquele outro, o apelido dos dedinhos, né? Mata-piolho, fura-bolo, né? Também pode ser, não tem problema. Então, começando pelo polegar, esse é um dedo, gente, só para entender, a gente não falou isso da minha formação, mas eu também fiz formação em medicina chinesa e trabalho com reflexologia. Então, a gente pode começar a falar disso um pouquinho mais para poder trabalhar nosso bem-estar e saúde emocional. Oi, Júnior, boa noite. S. Júnior. Então, o polegar é um dedo, e assim, tanto faz, gente, você fazer com a mão direita o esquerdo, ou com a mão esquerda para os canhotos aí, né, a direita, tanto faz. Ele trabalha a ansiedade. Então, sabendo que o polegar, quando você faz, vou explicar daqui a pouco como é que faz, quando você faz o toque, você trabalha a questão da ansiedade. Estou percebendo que eu estou muito ansiosa, estou agitada, estou nervoso, não estou dando conta de determinada situação, eu posso acionar meu polegar para trabalhar a ansiedade. O dedo indicador, também conhecido como fura-bolo, ele trabalha a questão do medo, né? De combater o medo. Então, em situações que você perceba medo, mal-estar, uma tensão forte em situação que você está vivendo, tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem medo de barata, eu costumo ter medo de leão, tigre, essas coisas eu tenho medo. Enfim, sou mega ansiosa. Então, vamos trabalhar o polegar. Daqui a pouco eu vou ensinar como.
Marli. Então, a questão é, trabalhar o medo, você vai trabalhar com o indicador. O dedo médio, ele controla a ira e a raiva. Nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas estão muito raivosas e muito iradas com praticamente tudo, e a gente costuma dizer com um pavio muito curto. Eu ouso dizer que estamos vivendo um estresse crônico, e a pandemia mostrou muito isso. Nós tivemos 30% no aumento de casos de feminicídio, que tem a ver com ira e com raiva, e também de divórcios e separações. Então, a ideia é que acaba desgastando aí o casamento e as pessoas se separam. Então, a ideia é trabalhar aqui, no dedo médio, a ira e a raiva. No nosso dedo anelar, ele trabalha tristeza e ajuda a tomar decisões. Então, uma forma de você evitar uma depressão, uma tristeza profunda e até mesmo algo assim mais relevante é você trabalhar o dedo anelar. Também ajuda no processo de tomada de decisão, ou seja, te torna menos indeciso na hora de resolver se você vai ou não conduzir de tal maneira alguma situação. E o dedo mínimo, ele trabalha a segurança, ser menos inseguro. E o que você tem que fazer, né? Como é que a gente faz para dar conta de, sabendo que os dedos carregam essas emoções, o que você pode fazer para dar conta de melhorar esses sintomas, caso eles existam? Primeira coisa, você vai segurar o dedo, vou começar aqui pelo meu polegar, você vai segurar o dedo firmemente. Não é para apertar demais e estrangular o dedo, mas também não é para pousar as mãos sobre o dedo. Você vai arrumar uma posição para segurar firmemente. E segurar firmemente de 1 a 2 minutos. E aí, o que nós recomendamos? Que você bote um cronômetro, o celular está aí para isso, ou uma outra forma de você marcar o tempo, e você vai manter esse dedo. O interessante é que você esteja numa posição confortável nesse momento, que você possa ficar sentado, ou se estiver em pé, não se expor muito, se apoiar em algum lugar, e aí você segura esse dedo de 1 a 2 minutos, aperta, com uma força suficiente, que não seja de estrangulamento, né, de perder a circulação do dedo, por exemplo, mas Ao também contrário. que não seja fraco a ponto de não gerar a sensação. Esse movimento é firme, apenas firme, de 1 a 2 minutos. Percebam que os outros dedos estão na posição vertical, favorecendo assim a circulação periférica e não deixando que a gente tenha aí uma dormência no dedo que está sendo pressionado. Então, é uma pressão que você faz, é pressionar por 1, 2 minutos, mas sem... Agora entendi porque que o Lula é inseguro, gostei da piada. Mas sem exageros, né? Mas ele tem o da outra mão, né? Lembra que eu falei que pode ser a mão esquerda ou a mão direita? E já é questão de cognição e inteligência, mas vamos em frente. Depois, então aqui você está trabalhando a questão, né, do medo, né, e tal, da insegurança. Então, aí, depois que você fizer isso de 1 a 2 minutos, a mão deve ser relaxada, você fecha a mão, relaxa a outra também, né, que pode ter feito aí a pressão por 1, 2 minutos, e aí passa para o segundo dedo. Então, você vai fazer em todos os dedos, conforme a sua necessidade. Ah, Andréia, mas eu percebo mais que eu sou insegura, que eu não tenho essa coisa assim de ter ansiedade, de ter tristeza. Então, estamos falando do dedo mínimo. Né? Estamos falando do medo. Enfim, cada dedo tem a sua referência e a ideia é que você use conforme a sua necessidade. Se tiver que fazer com os 5 também, você pode fazer. A questão é, quando você começar a fazer isso diariamente, você vai trabalhar essa questão emocional através do toque, né? Toral entrou aí. Boa noite, Toral. Prazer revê-lo, amigo. Então, a ideia é que você use uma ferramenta simples, prática e que vá te ajudar no dia a dia para que você dê conta dessas emoções. Lembrando que essas emoções são geradas no cérebro e são sentidas no corpo. Então, o seu coração vai ter taquicardia se você estiver ansioso, você vai ter uma tristeza que vai te impedir de fazer algumas coisas, até porque está, né, triste, e a gente costuma dizer com a nuvem cinza em cima da cabeça. Você vai estar aí sentindo medo de alguma coisa e incapaz de seguir adiante. Então, a ideia é que você primeiro perceba essas emoções, que você entenda em que momentos você acessou isso e como você pode fazer para deixar de acessar isso.
fortalecendo aí esse poder interior. E muito importante que esse primeiro poder, ele não é por acaso. Quando a gente consegue entender que mente e corpo são sistêmicos e um interfere no organismo do outro, vamos dizer assim, no dia a dia do outro, isso faz toda a diferença para as tuas reações serem mais apropriadas. E até falamos aí da questão do estresse crônico que estamos vivendo. As pessoas estão muitas vezes com uma certa irracionalidade em relação ao dia a dia e explodindo uns com os outros por motivos torpes, né? Porque realmente as pessoas estão com os seus pavios muito curtos. E aí eu costumo dizer que está em suas mãos contornar isso. Depois que você fizer os 5 dedos, ou um dos dedos, ou quantos você precisar, ao final você vai pegar o seu polegar, aí precisa do polegar mesmo, não tem jeito. Você vai pegar o polegar, vai colocar no centro da sua mão e vai pressionar. Essa utilização aqui, ó, desse ponto de apoio, que a gente está falando aí do Toin, está falando aí da reflexologia e até da acupuntura, vai te deixar mais tranquilo e buscando, acessando mais o seu equilíbrio emocional. Então, a qualquer momento, independente dos 5 componentes que você tem aí, você pode acessar aqui na palma da mão, né? Literalmente na palma da sua mão, um acesso aí para dar mais tranquilidade, bem-estar, serenidade e trabalhar algumas questões emocionais. E aí você vai poder praticar isso de uma forma bem espontânea, porque tem momentos que você se sente com essas reações, né? Com ansiedade, com medo, com raiva. Tem momentos que você está mais triste. Nós estamos, né? Todos nós experimentamos essas emoções. E aí, muito importante dizer que essas emoções, elas são consideradas emoções primárias. Ou seja, todos nós temos como estrutura egóica no nosso ego essas emoções, tanto as positivas quanto as negativas, ou seja, o contrário do medo, coragem. Então, se você está impedindo o medo, você está aumentando a coragem, né? Essa coisa toda vai trabalhar contrário da ansiedade, confiança. Então, à medida que você for trabalhando, entre aspas, né, essas fraquezas, elas vão se tornando forças, né? A ideia é que a gente possa ir fortalecendo o poder interior através dessa percepção do que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo com o que eu estou sentindo e o que eu posso fazer para dar conta de sentimentos mais favoráveis. E aí, quando você começar a vibrar, deixar de ser ansioso, deixar de ter medo, deixar de ter raiva, de repente trabalhar a sua tristeza, ser um pouco mais positivo e alegre, ter mais segurança, automaticamente você vai tratando essas questões que são aí vistas, né, no toque dos dedos. Perguntas, Elza? Tranquila até aqui? Como é que tá aí no YouTube? O YouTube tá tranquilo aqui, nenhuma pergunta. Ok. Você tá me Gente, vendo? qualquer coisa... né? Tô te vendo no YouTube e aqui também. Qualquer coisa, algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, só colocando aqui que a gente vai tratando, né? Bom, e aí, por que, estou perguntando, né? Por que que nós temos a sugestão de darmos conta dessas emoções? Para quê ou por quê? A ideia aqui é de que, como as nossas emoções terminam afetando o nosso sistema imunológico, o que nós estamos buscando aqui é a autocura, pelo menos daquilo que a gente pode controlar. Porque eu sei quando eu estou com raiva, eu sei quando eu estou irada. Eu sei quando eu estou com medo, né? De alguma forma eu percebo quando eu estou triste. Então, essas emoções primárias, que também são estruturantes, que também estão desde a nossa tenra infância nos acompanhando, e a criança, quanto mais imatura, menos ela sabe lidar com as emoções, menos ela sabe lidar com as frustrações. E a diferença de uma criança para um adulto imaturo é que o adulto, a semelhança, né, entre uma criança e um adulto imaturo é que ele não dá conta de lidar com as suas frustrações e aí explode, né, de uma forma deliberada. Então, a ideia aqui é esses estados de consciência mais práticos, que são saber quando eu estou com raiva, quando eu estou com ira, quando eu estou mais triste, quando eu estou mais ansioso ou com maior medo de alguma coisa, de enfrentar alguma coisa, me dar a chance de, através desse autoconhecimento, dessa autopercepção, trabalhar essas questões. Porque, de todo jeito, mesmo que num processo inconsciente, nós somos responsáveis por essas emoções. Nós nos permitimos sentir essas emoções. E aí é interessante que,
se você se permite sentir, também possa se permitir dar conta delas. Eu não digo controlar isso o tempo todo, não temos esse poder de ficar 100% vibrando na faixa das emoções positivas. As negativas existem, elas são apropriadas e são importantes até para viver o componente emocional, mas é preciso sim que a gente tenha algum contato com elas e saiba lidar de alguma maneira. E aí coloca aqui para mim, quem achou interessante aí a dinâmica da pressão nos dedos, né, de fazer a pressão para a gente poder entender como é que vocês estão percebendo tudo isso. Depois me fala, Elza. Para mim, o chat aqui está congelado, tá? Tá congelado? Para mim também tá congelado. Para mim parou aqui. Deixa eu colocar. Importância de tudo isso. Quando você começa a trabalhar os seus pensamentos, você tem a chance de ter pensamentos mais saudáveis. Se tem pensamentos mais saudáveis, você acaba liberando no seu organismo substâncias químicas que favorecem a saúde e o bem-estar. Então, por exemplo, a serotonina é uma substância importante para o nosso bem-estar e que você libera justamente quando você está vibrando sobre a faixa das emoções positivas. Endorfina, oxitocina, dopamina. Então, são substâncias que vão te ajudar a ter mais saúde emocional, no sentido de saber que o teu corpo também vai estar mais saudável em função dos pensamentos que você produz. E aí nós chamamos, normalmente, os pensamentos bons de condutas S, né? Que são condutas que levam, né, a atitudes de ânimo, de amor, de apreço, amizade, de aproximação, e são geradas por sentimentos de serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo e sorriso. Então, essa é o componente das posturas S, né? Que trazem para a gente um componente interessante no que diz respeito. Obrigada, Júnior. Estou contigo também. No que diz respeito a você conduzir para o teu corpo substâncias químicas que vão gerar um pouco mais de saúde. Inclusive, algumas delas curam, né? A gente sabe que tem muitas doenças que já são curadas através do componente interno da liberação de substâncias, endorfinas e tudo, que vão trazer saúde para aquele órgão, para aquela região do seu corpo, assim como o seu cérebro. E tem as condutas ruins, que vão gerar também neurotransmissores ruins, como, por exemplo, o cortisol, que é um neurotransmissor corrosivo, né? Que faz mal para nós. A adrenalina também. A adrenalina me lembra muito aquela história de colesterol bom e colesterol ruim. Tem a adrenalina boa e tem a adrenalina ruim. Quando é que ela é boa? Quando a gente levanta de manhã, toma café, toma banho, se arruma, vai trabalhar e tem ânimo para fazer as coisas, eu estou sobre o julgo da adrenalina boa, extremamente importante, chamada eustresse. E quando a adrenalina tem uma carga muito alta e excede a necessidade que eu tenho para a sobrevivência do tônus muscular, aí eu estou sobre o julgo do distresse, que é a adrenalina ruim. Então, como o colesterol, a adrenalina também serve para o bem e para o mal se a gente tem em excesso. E o cortisol é a mesma coisa, ele só é ruim porque, se liberado em excesso no nosso organismo, vai trazer as condutas ruins. E que condutas ruins são essas? Nós chamamos de conduta D, só para facilitar didaticamente, né? Depressão, desânimo, desespero, desolação, né? Dependência, que são condutas que vão também fazer mal ao nosso corpo, já que geram comportamentos que envolvem a queima, né, desse cortisol. E o que produz isso? O que faz a gente ficar depressivo, desesperado, desanimado, essa coisa toda, né? Ressentimento, raiva, rancor, repressão e resistência. Então, trabalhar essas questões, ver quando é que elas estão presentes na nossa vida, vai ajudar a trazer um componente melhor para a nossa saúde emocional. Tranquilo até aqui, Elza? Podemos seguir? Podemos seguir, sim. Ok. E aí, Okay. Isso tudo é o primeiro passo para o poder interior. Então, resumindo, o primeiro passo é atentar para aquilo que você pensa, automaticamente se torna um sentimento e uma reação no seu corpo. Se você consegue melhorar esses pensamentos e essas reações serem mais positivas, você está começando a acessar o seu poder interior. E aí, poder de decisão,
poder de autocura, poder de entendimento das situações que estão à sua volta. Foi? Tranquilo? E Tranquilo. aí, o Só, segundo passo... você está me vendo no YouTube? Ih, não, você sumiu do YouTube. Tô vendo eu e eu no YouTube. Não sei por Uhum. quê. Tô te vendo só aqui no Instagram. De repente você sumiu. Tá, mas pode continuar aí que eu já dou um jeito aqui, tá bom? Tá, aham. Então, segundo passo. Então, primeiro passo, entender que mente e corpo são sistêmicos e que estão trabalhando juntos a seu favor, ou não, depende da escolha que você faz. Segundo passo, trabalhar com a verdade. Então, o segundo passo especificamente é a palavra verdade. O que significa exatamente a verdade? A gente foi lá no dicionário dar uma olhada nisso para entender melhor o conceito e saber como é que a gente vai botar isso na nossa vida. Que está em conformidade, vou ler para vocês a definição na íntegra, né? Que está em conformidade com os fatos ou com a realidade. As provas comprovaram a verdade sobre o crime. Circunstância, objeto ou fato real. Realidade, isso não é verdade. Então, vibrar na faixa da verdade é a capacidade que nós temos de separar aquilo que não é verdadeiro, que não é adequado, que não assim, que dá para você lidar daquilo que não é. Então, a verdade, ela está ligada a um comportamento social chamado normose. Inclusive, na atual circunstância, nós estamos vivendo um mundo globalizado, um mundo, né, da internet, dos mundos virtuais e das redes sociais. Nós estamos sofrendo muito com a falta de verdade, por exemplo, nas fake news. Nós estamos aí com pessoas com suas carreiras destruídas, com as suas vidas pessoais destruídas, por conta das fake news. E até empresas sofrem, né, com a questão da fake news, que é justamente a manipulação da verdade. Então, para a gente pensar no mundo de hoje, na sociedade de hoje, e reforçar o conceito verdade, é preciso entender o conceito de normose. Coloca aí para mim quem sabe o que é normose, né? E para eu só ver como é que está esse entendimento para vocês. Normose é a capacidade que nós temos de fazer o que as pessoas fazem, simplesmente porque está todo mundo fazendo. Então, muitas vezes, nós vivemos normoses, que são situações sociais no dia a dia, que não são nem tão verdadeiras, nem tão adequadas para nós, mas as pessoas falam, mas todo mundo faz, por que eu não faria? Então, no universo feminino, e aí vamos pensar nas lobas, existem algumas normoses hoje a respeito Oba. de beleza e bem-estar, por exemplo. Tem normose sobre cílio postiço, mas todo mundo põe cílio postiço. Tem normose sobre as unhas, e agora é acrigel, sei lá, tanta coisa que tem. Mas, enfim, são normoses que vão levando as pessoas a criarem situações, a entrarem em situações só porque todo mundo faz. No mundo da moda e da beleza isso acontece muito. E na vida prática do dia a dia também. Né? Quantas coisas você faz dizendo assim, mas todo mundo faz isso. E a ideia é, se você quer compactuar com a verdade, você precisa pensar o seguinte, todo mundo faz isso, mas eu preciso fazer? Todo mundo diz isso, mas eu preciso dizer? Então, nesse mundo globalizado, onde as pessoas estão muito ligadas em redes sociais, tem muito modismo, tem muita coisa que está em voga e que você precisa separar se essa verdade é sua. Porque o normose é um comportamento coletivo, abstrato, muito forte e que dita as nossas vidas e os valores que nós queremos. Além disso, vai estimulando as pessoas a criarem mitos de que aquele jeito é o jeito certo de ser. Então, uma normose social que nós temos hoje é que autoconhecimento é coisa para psicólogo. E a gente já sabe, a pandemia já mostrou que autoconhecimento é coisa para quem quer se conhecer, se entender e viver melhor. E que não é privilégio apenas da psicologia ou das ciências sociais ou dos terapeutas. Qualquer um de nós pode encarar como a verdade autocura, autoconhecimento, crescimento pessoal. Então, são normoses. E o que a gente sugere, né? Para você vibrar na faixa da verdade e acessar este poder interior, que você se afaste um pouco, que você tenha o olhar de águia, que você busque ver as verdades dentro de muitas verdades e que você decida se isso é para você ou não. E aí fala do teu estilo de vida, fala da roupa que você veste, fala da comida que você come. Você tem poder de escolher
se você quer ser igual a todo mundo ou não. E aí tem uma frase muito bacana de um psicanalista, né, o Jung, que ele fala o seguinte, ser fora do padrão, para mim, é normal. Então, quer dizer, talvez você tenha que buscar um caminho que é fora do padrão, né? Porque nem tudo que é da nossa sociedade hoje é benéfico, é adequado e você deve abraçar. E aí a verdade vem para mostrar isso. O que é verdade, o que é adequado e o que você deve escolher para a tua vida. Então, verdade vai estar muito alinhado, eu gosto muito dessa frase bíblica que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é para você importante hoje, no mundo de hoje? São seus relacionamentos, é a sua família, é a sua saúde física e emocional, é o seu bem-estar naquilo que você faz, né? Então, se conhecer a verdade, ela realmente vai libertar você até de algumas que são normáticas, né? Que todo mundo faz porque é normal e a gente sabe que não é um caminho muito adequado, né? E assim, gente, nada contra os cílios postiços e as unhas de acrigel, de sei lá o que, não, tá? É só um exemplo, porque tem muitas pessoas que estão vivendo sobre essa mágica do mundo da aparência e esquecem algumas verdades que o bonita tá inteiro por dentro, né? Que isso vai refletir a sua beleza, independente de estar com cílios postiços ou com a unha postiça ou sei lá mais o que, né? Então, não tenho nenhuma crítica aos profissionais que trabalham com isso, não, mas cuidado aí com os exageros. Um outro passo, então, o primeiro passo é você trabalhar que mente e corpo andam juntos. O segundo passo, só para te dar o feedback, você está lá no YouTube agora, tá? Estou te vendo, Elza. O segundo passo é escolher essa verdade que vai trazer crescimento e engrandecimento para você, independente das verdades sociais que nós estamos vivendo. O terceiro passo é a pureza. Nossa, falar de pureza é um desafio, né? Então, assim, o que é pureza no mundo de hoje? O que é ter pureza para acessar poder interior? Definição de pureza. Qualidade do que é puro, livre de impureza. Alterações, ou de alterações, acréscimos, puridade, pureza do ar, né? Sem maldade, sem malícia e pureza dos costumes. Então, independente do significado das substâncias puras, né? O que mais me interessa nessa definição é a pureza dos costumes. Nós perdemos o costume, por exemplo, de olhar as pessoas e cumprimentá-las educadamente. A Elza saiu lá do YouTube, tá? Só para te avisar. Então, pureza é esse sentimento que a gente tem de respeito pelas pessoas, de cuidado com as pessoas, de respeito por nós, de cuidado por nós. Então, tem a ver com pureza da alma. Tem a ver, porque lembra que nós estamos falando do poder interior, dos 7 passos para você trabalhar o poder interior? Então, tem a ver com a sua pureza, com o quanto você consegue dar conta das suas emoções em função de você e do outro. Então, ser puro nos costumes é ser verdadeiro. Lembra que o segundo poder interior que você acessa é a verdade? Dentro das suas verdades, algo que você prima, a pureza vai vir a reforçar isso, né? E aí, com pureza, você vai dar conta de sentimentos mais nobres. Aí eu estou falando aqui de espírito conciliador, isso tem a ver com pureza. Pessoas truculentas, barulhentas, arrogantes e que fazem questão de tudo, perderam a pureza, né? Essa coisa de ser puro, de ser íntegro. Generosidade, estabilidade, idealismo, são sentimentos que envolvem a pureza, né? Preocupação com o lar, preocupação com a família, preocupação com a comunidade e com o companheirismo. Então, se você parar um pouquinho para pensar, a gente costuma dizer assim, nossa, as pessoas estão tão egoístas, né? As pessoas só pensam em si, as pessoas não pensam no outro, só pensam no seu bem-estar. Tem muita gente assim, realmente. Mas ainda tem muita gente pura, ainda tem muita gente generosa, indulgente, tem muita gente vibrando na verdade e na pureza. Então, acessar o teu poder interior é essa capacidade que você tem de ser indulgente, de ser capaz de olhar o outro sem julgamento de valor, de ser capaz de olhar o outro e ainda estender a mão mesmo que ele te incomode um pouquinho. Então, buscar pureza nas nossas ações nos trazem, né, sentimentos mais sociais, mais voltados para a comunidade. Agora mesmo, na pandemia, nós vivemos diversas situações onde pessoas se reuniram para juntar alimentos e levar para as pessoas,
Eu vivo aqui na região serrana, então, assim, agasalho. Tem pessoas que estão fazendo toquinha e meinha de lã para levar para os asilos. Então, assim, isso é o sentimento de pureza, né? Que traz justamente a vontade que você tem de estender a mão para o outro dentro da sua possibilidade, né? E aí eu trouxe Rousseau, né, para falar do próximo passo. Então, nós já falamos aí de que mente e corpo são sistêmicos, falamos de verdade, falamos de pureza. E aí não pode faltar o amor, que é o quarto passo. Inclusive, a gente fez uma live da outra vez, né, Elza? Falando sobre quem ama não adoece. Então, como as coisas estão sempre interligadas umas com as outras, o universo conspira, né? Então, para acessar o nosso poder interior, é importante entender o amor. E o amor é um sentimento primário. Amor é a primeira relação de sentimento que você tem com o mundo. Geralmente você experimenta o amor através da sua mãe, biológico ou não, ou daquela pessoa que te criou desde tenra infância. E amor é estruturante. Por que ele é estruturante? Porque se a razão é que faz o homem, raciocínio lógico, é o sentimento, é o amor que o conduz. E a falta dele, né? As pessoas que estão vibrando na faixa da falta de amor estão cometendo atos, né, que mostram isso claramente através do dia a dia, né? Então, a ideia, o amor não vai deixar você matar uma pessoa, não vai deixar você destratar uma pessoa, não vai deixar você não cuidar das pessoas que estão à sua volta, né? A ideia do amor é trabalhar esse sentimento maior. É um sentimento afetivo que vai fazer com que a pessoa olhe o outro como se estivesse olhando a si mesmo. Do Cid? Qual? Oi, Cid, essa pergunta eu estava querendo fazer aqui. O que que é, Cid? Eu não vi qual a pergunta. Cid? Cid? Tá. Qual a relação entre a sua live de hoje e aquela sobre quem ama não adoece? Ah, entendi. Então, a live de hoje fala de como você apoderar-se ou acessar aspectos interiores que vão te dar mais poder para ter, entre outras coisas, até saúde física e emocional. A do quem ama não adoece. Posso falar um pouquinho? Pode. A Só live de hoje também, a live de hoje também, ela tem um intuito, porque no meu canal, no meu perfil, eu estou falando sobre essas relações, né? A questão da autoestima. E aí eu trouxe esse tema para a gente aumentar mais aí essa questão da autoestima. Essa razão dessa live de hoje também, que tem a ver, que é uma sequência do Quem Ama Não Adoece, né? Isso. E trabalhar a autoestima é acessar poder interior. E como é que eu trabalho a autoestima? Com todos esses aspectos, verdade, a questão de entender como é que a minha mente funciona e como é que isso reflete no meu corpo, a questão de você trabalhar o amor, a pureza, isso tudo vai fortalecer o seu eu, o seu ego, para que você tenha uma resposta social e pessoal mais assertiva. E uma coisa importante sobre quem ama não adoece, nós trouxemos a doutora Louise Hay, que ela mostra que tem uma série de doenças físicas que se instalam no nosso físico por conta de questões emocionais. E o amor é uma das armas que você usa para que essas doenças não se instalem no teu organismo. E o amor, não por coincidência, é um dos passos para te empoderar emocionalmente. Assim como a verdade, a leveza, o amor vai trazer para você. E, gente, eu estou falando de amor, não é casal, marido e mulher, não é amor filho, pai e filho, não é amor, é o amor universal. É esse sentimento que faz com que as pessoas façam por estranhos coisas que fariam por irmãos. Né? Esse amor que a gente tem para dar conta da sociedade que a gente vive. Até dei esses exemplos aí da pandemia, né? Que as pessoas acabaram fazendo atos, né, que envolveram bem-estar do outro simplesmente pelo fato de ajudarem humanitariamente, vamos dizer assim. E o amor, o sentimento amor, ele nasce conosco das relações afetivas que tivemos lá atrás, até no útero. Quando a mãe conversa com o bebê, fala eu te amo bebê, estou aqui te esperando meu bebê, você já está gerando um sentimento de amor.
O amor é estruturante porque o ódio também é estruturante. E é o contrário de amor. Então, se uma pessoa tem pouco amor, possivelmente ela vai ter muita raiva, muita ira, né? E vai lidar com as questões de uma forma muito mais agressiva do que passiva. Então, esse sentimento dá para você uma calmaria emocional. Tem pessoas que têm o pavio muito curto, eu gosto da ideia do pavio, né? Pavio muito curto, porque estão sempre vibrando na faixa da raiva, da ira, do ódio. Então, qualquer coisinha explode. E o amor, ele traz a outra faixa, né? Da benevolência, da indulgência. O que é indulgência? É você ver uma pessoa extremamente arrogante, agressiva, violenta, e você não deixar isso afetar você. E você continuar sendo gentil com aquela pessoa. Nossa, parece coisa de Madre Teresa de Calcutá, né? Não é. É uma necessidade que você pode ter para viver melhor no ambiente onde você está. E aí você pode escolher isso, né? Mas pessoas como Madre Teresa, Buda, Gandhi, e outros grandes líderes que tivemos aqui na humanidade mostraram esse amor de uma forma universal, né? Por todos que cuidavam, né? Mahatma Gandhi, enfim, tantos outros, né? E aí interessante, assim, não puxando a sardinha para minha brasa, né? Como a gente fala aqui no interior, mas a psicanálise, que é um estudo feito pelo Freud da psique, da alma humana, ela dizia que a essência da psicanálise é a cura pelo amor. Olha que interessante. Então, quando você faz terapia, psicoterapia, quando você busca um profissional como a Elsa, eu ou qualquer outro profissional que você conheça que Eu quero puxar trabalha a essas sardinha questões. também aqui para o meu lado. Que a Então, que constelação também tem as 3 leis do amor, né? é verdade. Nossa, gente, constelação com Elsa é tudo de bom. Mega recomendo. Mas quando você trabalha a questão da psicanálise ou do tratamento terapêutico, né, vamos dizer assim, você ressignifica o amor. Então, o que Freud dizia, que foi o criador da psicanálise, que o amor é a base da cura da psicanálise, que é você trabalhar a autoestima, você se amar, você amar o outro, você entender as razões do outro. E aí, Elza, só fica aí para a gente deixar no bilhetinho, dia 6 de maio foi o dia do psicanalista. Ai, que É, legal. é. Bom, então vamos lá. Falamos que mente e corpo têm que andar juntos, são sistêmicos. Falamos a questão da verdade, da pureza, do amor. E o que vocês acham que deve ser esse quinto passo aí para o poder interior? Quem chuta aí? Vai, Elza. Diz, Cid, o que você acha que é o quinto passo? Pensando nesse quinteto que nós apresentamos aqui. Então, eu até li o livro, mas agora eu não lembro. Então, se a gente falou de verdade, falou de pureza, falou de amor, nós vamos falar de lealdade. Então, o que é ser leal nos dias de hoje? O que é ter lealdade nos dias de hoje? Porque a gente tem que pensar que quando essa metodologia foi criada, não sei, gostei, Cid, muito sincero. Quando essa metodologia foi criada, há 30 anos, esses valores eram muito comuns na sociedade onde ela foi criada, principalmente na sociedade oriental. 30 anos depois, o mundo passou por diversas transformações. E nós aqui no Ocidente não tínhamos esses valores como básicos na nossa criação, nem na nossa formação educacional. Então, lealdade é o princípio lá do samurai, né? Ele trabalha a lealdade quando começa a fazer a formação das pessoas que vão trabalhar na arte da guerra, por exemplo. E o que é lealdade? O que é ser leal? Né? É você estar fiel ao seu propósito. Hoje, o nome propósito está em moda, né? Tá todo mundo falando de propósito. Mas propósito é algo que a cultura oriental já fala há séculos. Você tem que ser leal ao seu propósito. E o que é lealdade? É a consideração pelos preceitos que dizem a respeito da honra, da decência, da honestidade, né? Que honra seus compromissos com retidão e responsabilidade e probidade. Então, nós estamos aqui, foi abolida dos dias de hoje, concordo, infelizmente. E nós estamos aqui, aí eu vou falar de uma questão assim histórica, sem fazer julgamento de valor. A sociedade brasileira
ela foi estruturada sobre outros valores. Não estou dizendo que foram bons nem ruins, mas os primeiros habitantes que vieram para cá, depois dos índios, né, que constituíram tudo isso, foram os portugueses. E os portugueses trouxeram também os exilados de lá, que eram pessoas que tinham sido condenadas por crimes, alguns hediondos, outros nem tanto, e vieram formar a nossa sociedade. Então, a nossa estrutura, ela não vinha com princípios de honestidade, de grandeza, de honradez, não vinha. Então, a história do povo brasileiro, nossa história, né, ela se constituiu em cima de golpes, de roubos, inclusive a própria coroa de Portugal. Então, foi um povo que teve, assim, como estrutura, algo que não era ligado à honestidade, a Acho respeito. que, Né? será que a, Passamos. a live não caiu? Acho que a live deu uma quedinha, porque deu uma hora, né? Não, Alguém aqui pode não, tá confirmar para ver se tranquilo. está normal aí? Aqui tá tranquilo, tanto no YouTube quanto Aí no você está Instagram. tranquila aí? É que deu uma hora de live já, que aí o A gente Instagram. tá indo para o quinto passo, faltam doisinhos, assim, coisa de mais É 10 que a gente minutinhos. conecta de novo se cair. Tá. E aí, o nosso propósito enquanto nação não era desenvolvimento pessoal, crescimento, é, não era isso, né? Ah, Tá caiu. normal, a Maria falou que tá normal. Tá normal. Não era isso, né? Então, hoje nós temos uma sociedade com um ranço ainda, não caiu não, o Cid também falou. Nós temos uma sociedade ainda com um ranço de valores que não são muito éticos, que não são muito adequados e que não têm um propósito. Qual o propósito da nossa nação? A nossa nação não foi estruturada dentro de um propósito maior. Então, lealdade tem a ver com propósito. O que é propósito? É por quê, é para quê e para quem nós precisamos avaliar. Então, quanto mais você estiver perto do seu propósito, e aí tem vários trabalhos também de profissionais da área de saúde mental que trabalham para entender esse seu propósito, para levar você a descobrir o propósito, a viver em função desse propósito. Tem histórias belíssimas de profissionais que entraram, né, na energia do propósito e mudaram de vida, mudaram suas histórias. Então, a ideia é que lealdade tem a ver aí com propósito. E o próximo pilar, que a gente chama de passos, né? São 7 passos para o poder interior, é o sacrifício. É claro que não estamos falando do sacrifício antigo, que a gente falava que as pessoas sacrificavam animais, pessoas, oferendas, não é nada disso. Nós estamos falando do sacrifício que por causa de um propósito maior, por causa de um sonho estruturado e por conta de objetivos a serem atingidos, há sacrifícios que as pessoas passam. Né? Então, que você quer fazer uma dieta, por exemplo, é preciso que você faça lá um sacrifício de escolher alimentos mais saudáveis e menos calóricos. Né? Um bom exemplo disso, de sacrifício, é quando você vê um espetáculo belíssimo, não sei se você gosta de teatro, cinema, dança, a hora que você vê o espetáculo, você ovaciona, você fica contente, alegre, você reverencia o artista. Mas para chegar àquele espetáculo tem todo um treino, né? E um treino de horas, de dias, de meses, né? Esse é o sacrifício. Então, o poder interior, ele vai se estabelecer a partir da determinação do seu propósito, determinar um propósito para você e ver que tipo de sacrifício você vai fazer para isso, ou seja, de determinação que você vai ter. Então, estamos falando, sim, de verdade, estamos falando de pureza, de amor, de lealdade e sacrifício, porque para se chegar a um objetivo, muitas vezes é preciso que você perca algumas coisas, né? Ou ganhe também algumas coisas difíceis de carregar. É o equilíbrio, né? O Tem que equilíbrio, ter, né? existir o equilíbrio aí. Isso. E aí, falando Entre- em sacrifício, eu volto a lembrar vocês do componente emocional. Não é fácil manter equilíbrio emocional. Não é fácil trabalhar autoconhecimento. Não é fácil trabalhar a gestão das suas emoções, mas é possível. E é claro que você vai sacrificar alguma coisa em função a isso, né? Ter automotivação, trabalhar empatia, manejar relacionamentos, que são componentes da inteligência emocional, e que se você não se dispuser a ter isso, a viver isso, você realmente não vai conseguir alcançar. Tranquilo até aqui? E aí, para fecharmos o 7º passo que eu falei lá no início, é a paciência. Por que paciência vem por último? Por que a gente não podia ter começado com paciência? Porque paciência é um caminho. Paciência é um caminho.
é a chegada. Quando você chega a esse patamar de ter paciência, na essência da paciência, você consegue rever todos os conceitos anteriores. Definição de paciência muito bacana, né, que eu gosto de trazer esse, o componente do dicionário, né? É uma característica de quem não perde a calma. Dentro da palavra calma tem a palavra alma, tira o C. Calma, alma, não perde a calma, suporta algo sem reclamar. Paciência faz vencer a vida. Esse é o conceito de paciência. É uma virtude que faz você suportar coisas sem perder a calma. E aguenta com tranquilidade e, principalmente, eventualmente, uma ação de resignação. Então, a paciência nos dias de hoje é ressignificar a nossa calma. E a calma está ligada à nossa alma, né, que é o componente interno do nosso psiquismo. Então, trabalhar a paciência é o fim da estrada. Você conseguindo esses ganhos anteriores, né, ganhando essas ações anteriores, de ser verdadeiro, de ser leal, né, de usar o amor na sua essência, você chega lá na questão da paciência. Como é que eu faço para ter mais paciência? Compra na lojinha de R$1,99? Obrigada, meu bem. Não, paciência é trabalhada, mas tem alguns truques que a gente pode começar a usar, assim como aquele dos dedos, né, para trabalhar o corpo e a mente. Hein, Primeiramente, André? você tem... Oi, Andréia? fala. Oi, Houve fala. aquela música do Lenine. O mundo quer paciência, né? É verdade. Então, assim, a ideia aqui, para melhorar a tua paciência, é você trabalhar 3 aspectos. Primeiro, parar, se acalmar e pensar, respira. Quando você vê que as coisas estão perdendo o rumo e que a tua paciência foi embora, você respira. Existe um jeito simples da gente respirar. Puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, de 3 em 3 vezes durante 1 minuto. Quando você faz isso, lá no seu cérebro, você começa a acionar os neurônios para que eles não entrem naquele looping da reação automática. Então, respirar vai fazer bem para você. Segundo, você tem que se afastar. O que é se afastar? É tomar distância emocional. Por que isso me tira a paciência? Por que isso me irrita? Ou por que eu não consigo dar conta disso? Quando você começa a se afastar emocionalmente, você busca informação e conhecimento, cognição, você começa a pensar numa maneira melhor de agir. Então, existe uma forma de você começar a buscar paciência para ter esse poder interior. Porque muitas vezes a gente perde as estribeiras por coisas ínfimas. E você se pega perdendo as estribeiras, mas aí já aconteceu. Você já falou palavrão, você já deu um murro na mesa, você já mandou a pessoa passear, né, para não dizer outra coisa. Por quê? Porque você está num nível de estresse tão alto, por isso que eu falei do estresse crônico que a nossa sociedade está vivendo, que perde a referência de si próprio, né? E aí eu gosto muito de uma teoria do princípio 90-10 do Steven Johnson, que ele fala o seguinte, oi Bruno, ele fala o seguinte, 90% das coisas que acontecem com você, você não pode evitar. Elas vão acontecer, você queira ou não queira. 10% você pode evitar. Então, você não pode evitar que uma pessoa seja grosseira com você, seja mal intencionada, não seja verdadeira, né? Não seja raivosa. Você não tem como evitar isso. Agora, como você vai reagir a isso está em suas mãos. Né? Vem a história das mãos de novo. 90% da vida tem acontecimentos que são relacionados à forma como você reage ao que acontece com você. Você permite essa reação. E você pode evitar essa reação desfavorável. Então, assim, você não pode evitar que uma pessoa, ao dirigir, assim, te dê uma fechada no trânsito. Não, não pode. A pessoa dirige mal, ela vai fazer isso e acabou. Mas a sua reação a isso vai ser a tua escolha no segundo passo. Você não pode evitar que uma pessoa marque um compromisso com você e se atrase. Não pode. Você vai ficar esperando por alguém que não vai chegar na hora. Boa noite, Karina. Não pode evitar. Porém, a sua reação você pode escolher. Então, se 90% das suas reações você pode escolher,
você pode trabalhar a sua paciência em relação a diversos assuntos que você tem. Foi isso. E aí lembrando, né, que quando um arqueiro erra o alvo, ele não vai achar o erro dentro do alvo, ele vai procurar o erro dentro de si, né? Se você não está acertando, né, o alvo, precisa rever, né, a sua mira, a sua pontaria. Boa noite, Grazi. Beijo. Fala, Elzinha. Para mim tá Então, congelado aqui. Para mim deu uma congelada. Elza, não sei se você ouviu. não, eu fiquei no comentário a Grazi. A Grazi Ah, entrou, né? Grazi. É, Tá. Grazi é minha prima. Beijo, prima linda. Agora você finalizou com a paciência. Uhum. E aí vamos Finalizou? dar a última recapitulada. Isso, finalizei com a paciência. E aí, mas não acabei com a paciência não, que nós temos de sobra. A paciência, nós temos de sobra Não, não mesmo. acabei com a paciência não, só finalizei, nós temos de sobra. Então, só para a gente recapitular, os 7 passos são: primeiro, o corpo e a mente andam juntos. Segundo, precisamos trabalhar verdade, precisamos trabalhar pureza, amor, a lealdade, que tem a ver com o nosso propósito, o sacrifício e a paciência. Então, estamos falando assim, que a ideia é, quanto mais você trabalhar esses conceitos, mais você vai abrir essa porta, trazendo o seu poder para perto de você. E aí o poder de interagir, o poder de tratar as relações, o poder de ter autocura, tanto física quanto emocional, vai passear aí por esses Boa passos tão noite, simples, esses passos tão simples, né? Que a gente a precisa Cíntia. começar a empreender. Oi, Cíntia, boa noite. Grande amiga. Então é isso, Elza. Finalizou? Vamos trabalhar passinho, passinho, um passinho de cada vez até chegar ao topo desse degrau aí, dessa escada. Então, eu queria fechar essa live com uma citação aqui da Brené Brown, que ela fala sobre pessoas plenas, né? Quais são os sinais das pessoas plenas, né? Na a arte da imperfeição, porque a gente tem que aceitar que a gente é imperfeito, né? Então, a gente vê muitas pessoas perfeccionistas aí, querendo a perfeição, mas nós temos que aceitar nossas imperfeições, né? Então, para a escritora, uma pessoa plena, ela cultiva a autenticidade e se liberta do que os outros pensam, não é verdade? Também, uma pessoa plena, ela cultiva a autocompaixão e se liberta desse perfeccionismo, não é verdade? E é com essas palavras que eu estou aqui finalizando essa live e agradecer a quem esteve presente e a você, Andréia. E se você quiser deixar o seu contato aí para o seu projeto, faça o favor de deixar o seu contato aí para quem tiver interesse no seu projeto. Eu acho Sim, que as pessoas que meu não estavam Instagram, na né? live entraram agora. Se você quiser falar mais um pouquinho do teu projeto, É o GPS, né? O Guia o para a Sua GPS. Saúde Física e Emocional. Então, no Instagram eu vou colocar o projeto e o endereço é o que está aí, todo mundo tem, né? Todo mundo tem o Instagram, está lá, está divulgado na live. E a ideia é a gente divulgar esse Vai um projeto pouquinho do. do Quem GPS. te conhece tem, mas quem não te conhece. Andréia, underline de Souza, consultora. Então, e aí o projeto é trabalhar a questão da saúde emocional através de um guia para a sua saúde física e emocional, que a gente chamou de GPS. E aí tem várias etapas, vários desafios, e a busca por esse bem-estar, né, para essa qualidade de vida. E eu quero também aqui reforçar o meu projeto, que são as lobas, que você tanto citou aí, né? E, Inspirado no livro da escritora Clarice Píncula, né? Que resgata aí essa loba que existe na gente,
dar um equilíbrio nas nossas relações, porque eu acho que é fundamental, além de tudo, a gente se conhecer, mas também a gente se relacionar, né? Sim. Se você não tiver uma relação boa, você não se ama. Precisa dessa relação. Tá bom? Então, gratidão e boa noite. Gratidão. E até a próxima live. Até a próxima. Obrigada aí, Martinho. o Martinho. É o Martinho, a Tatiana que. Thank you. Então, Beijo, gente, tia até a Tati. próxima e boa noite. Boa noite.